É meio corte, tem como cortar. Ó, aqui. Botou o som. Daí tu corta no microfone. Eu corto isso. Aham. Bom dia. Tá ótimo essa Copinha de chão. tirando leite rápido. Gente, Fiz um monte de eu pegar lá. oi, Amara, tudo bem? Eu tô te conversando. Eu fiz tem. uma safra. Eu tava no aniversário. Eu disse, poxa, eu não queria levar essa aqui, né? Essa aqui eu vim no ano passado. Bah, nós vamos precisar de eu muito tempo. eu vim com a do Pedro, porque do ano passado eu vim essa semana com a minha cor de rosa. Né? E aí ontem eu lavei o casamento. Sim, eu falei com o Fran, eu queria vir com uma rosa mais forte, né? Eu disse, eu lavei a minha da Larissa, assim. Fala, a minha tá suja. A minha eu lavei, e ela disse, aí eu botei embaixo do ventilador, mas ficou úmido, assim, olhei no guardão e disse, que é essa do Pedro, não vou com a do Pedinho. Do pedinho. Do Pedinho. Eu se eu for catar roupa rosa do Diego, eu não acho uma. O Pedro gosta de rosa. Eu gosto. Eu pensei que podia ter vindo, mas é nova, não usou ainda. Não. Nessa aqui já não serve, mas pro Pedro ter uma ideia, né? Eu vou deixar no meu guarda-roupa agora. Eu disse, Luísa, não tá muito grande, não, mas mãe, não tô usando grande. Over. Então vamos assim, então. Oversize. Se quiser isso que eu fazia. Tudo bom. Se você que sentar, ela vai colocar alguma coisa. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo de rosinha? Ah, se soubesse tinha vindo de rosa também. É que eu fiquei sabendo ontem, 10 e pouco da noite. Eu fiquei sabendo ontem. Senão eu tinha te avisado. Não, claro. Fiquei sabendo 10 e pouco. Foi 10 e pouco que não agora. 10 e pouco também. Então, a gente precisa de rosa se quiser ir. Não, tá bom. Olha só, que legal. Você não é. E eu fui pra achar a única blusa rosa calorão que tem pra fazer calça. Embaixo de um bolo de roupa do Diego. Não sei porque, tava perdida lá. Mas procurei até na máquina pra ver se eu, de repente tava sujida. Eu sabia, não, suja, não vai dar pra usar. Até na máquina eu procurei aquela função na máquina. Eu vi ela essa semana, só não sei onde. Viu ela essa semana, deixa eu ver. Tinha. Pegou o rosinha no roteiro. E na grade. É rosa. Daí pegou. Tem uma E açaí. Mandou duas caixas de açaí. Mas eu tenho mais Três complementos. Assim, Eu tenho cada um separado. Eu tenho um açaí. Bem legal. Bem legal, é. Saiu um pouco dessa convenção do bolo, né? Churrasco, salgadinho, né? Os dois Eu achei bem legal. Bem bom mesmo. E daí eu Esse sim eu gosto. Mas pior que hoje no guarda-roupa eu fui olhar, eu queria botar uma social preta que eu tenho, né? Só que ela passar, não ia ter tempo de eu passar. Daí tinha uma rosa, não sei, agora eu vou passar rosa. Porque ela era manga comprida. Ah, passar um sabor aqui. Quando saiu, quando tu olha assim, Não ouvi o sinal, é que eu não vi a mensagem. Nem hoje de manhã eu vi a mensagem. Eu pensei que tinha mensagem. Fran, quase que eu não vejo essa Sabe o que aconteceu, Fran? Como é que eu vi a mensagem? Eu acordei 2 e pouco da manhã pra ir no banheiro. Daí eu olhei. Daí eu olhei meu celular. O meu pessoal tava sem bateria. Daí eu fui na cozinha, peguei o carregador,
E o celular da empresa tava do lado. Daí eu só fiz assim, eu vi que tinha uma mensagem, baixei. Amanhã bem de roda, tá bom. Larguei, botei o celular pra jogar ontem e dormi. Foi por isso que eu vi. Sim. Ninguém mais pediu pra entrar? Não sei. Tem um aí que eu vi. Minha mãe tá bem grande, eu gosto de frio. Não sei. Quem? Não sei. Eu chamei o Marcelo, os guris vão sair. O Douglas vai sair. Vai vir Jair e o Manuel. É que da oficina é difícil eles. E o Leonardo? O Leonardo não tava ali. Eu perguntei se ele estava aqui hoje. Daí ele falou, não sei, sabe como é que é, né? Só pra avisar você o prêmio extra que vai ganhar sou eu. Ah, eu ganhei um prêmio, não ganhei um prêmio. Que justiça isso. Hoje tem Eu 3. participei de todos. 3. Porque a gente não teve a palestra da quarta, né? Eu acho que a gente sorteia os 2 pra quem participou e um só pra Diego. Não. Por que não? Um pra quem participou da classe de hoje. E os outros 2 pra quem participou de todas as palestras. Eu acho. Justo. Eu acho. Mas acho que todo mundo aqui participou de tudo. Aqui, né? O Mauro já entrou? O Mauro participou de todas. Se ele não participar de hoje, ele dá pra tirar. A Kelly participou de tudo. A Kelly também. Navegação Guarita, quem é o Ricardo? Acho que era a Ju que tava entrando com navegação bonita. Ah, não sei. Pergunta, manda, não tem como mandar. O Jairo participou de O tudo. Jair também. Mas esse a gente vai ter que olhar, vai ter que ver os vídeos. Ah, sim, tem os vídeos ali com os amiguinhos também. Só pegar os vídeos do sorteio. A Sandrinha participou de todos. Pega os vídeos dos sorteios, pega os nomes de quem tá Também aqui. participei de todos, hein? A Léa também. Eu não vi. É, eu Disse sim. A Larissa participou de todos. Eu que vou ganhar pra mim. Viu por que nós levamos, beleza? Quando a gente pega, Hoje é o terceiro. Acho que vai ser interessante essa palestra hoje, né? Adriana, acredite, tá todo mundo precisando falar de saúde mental hoje. É. Depois dessa semana, lá na praça. Esgotados. Não é justa causa. Dá um monte. ô Dai, Lá na praça não é justa causa? Lá na praça, lá já não é. Quantos metros depois da empresa a gente pode falar? É 200. Olha aí, A ó. praça já tem 200. 200 metros são 2 quadras só, A né? praça de 200 tem a van e põe a praça. Ali na frente do Grêmio. Vamos fazer que nem faz que nem a escola lá, quando era no tempo de escola. É, Espera lá na esquina, lá que nós vamos brigar. Ali na frente do Grêmio já pode, né? Já pode? Já. É ali mesmo que eu vou quebrar. aqui, ó. Ela não vai de van, ela vai de carro. Não vai subir pra cá. Ali na frente do Grêmio não dá, porque ali eles estão sempre filmando, hein? Litro no teu carro. Vou passar um monte de litro assim. A Leia vai do lado do João, vai que ela puxa o volante pra cima. Já pensou? Estão sempre com TV aqui na frente do Grêmio. Já pensou vocês na TV? Vai. É, olha o jornal das 19 horas, tá ali. Funcionários da Guarita brigam. E não é pelo Grêmio. Isso. Não, mas é só amor, muito amor. Tem quantos aí? Viva na polícia. Aqui tem 6. 6, Tá bom. 10, gente. 3, 6, 7. Os guris que já vêm. Lá não sei quem vem mais. Os guris lá não O pessoal de lá não vem? Ah, eles estão automados lá. Ah, vou participar online daí. A Ju e eu estão online. De repente foi ela que entrou aqui no navegação Eu agora. acho também. Duvido que tenha sido o Ricardo. O Vanderlei e o Roberto não estão online? O Vanderlei tá lá com a dona Sandra. Tava lá. Eles estão lá na minha cozinha lá. É. Tá lá com o João. Agora tem o João. Eu fugi. Não. Vou mandar pra Ju que se é ela. Ó, o Valdir. Você também? Entrou. Bom dia, bom dia. Bom dia. E o capacete eu já sei que está
É coisa boa, né? E eu não tô te plantando. E semana que vem é feriadão? Pra alguns. Pra quem não fez, quem fez a outra vez. Eu fiz vereador, agora o Giovanni. Eu cedi por uma boa causa o perdão passar para a colega se mudar. Agora é a tua vez. Agora é minha vez. Não é, Ju. Não é, Ju. Perguntei como que ela vai como na versão. Vai gente? Ela não. Vem, Ezequiel, venha. Venha ver esse dia tarefa. Como não matar os colegas? Não é como, é por que não matar os colegas. Ah, por que não? Porque não é preso, né? Não posso perder meu Helper mais. Mas eu preciso usar mais tarde. Né, pai? Vamos assistir que é muito importante. Todo mundo precisa assistir a palestra de saúde mental agora. Manuel. O Manel você sabe. Que responsabilidade, tá jogando em mim, hein, colega? Eu não chamei o Manuel e o Jair já, eles estão. A Dai foi uma das que falou: tem que ter essa palestra. Todo mundo tá precisando escutar isso. Todo mundo precisando de uma palestra de saúde mental. Acho que todo mundo tá fazendo uma terapia aqui, né? Ah, com certeza. Também. Inclusive eu estou precisando. Todos. A gente tá precisando de terapia. Se tiver alguém que eu sei, de uma passe lá nos de Acupuntura. dos espíritas lá. Aonde que ele fala? Eu Acho que a gente começa. estou me sentindo muito sobrecarregada. Estou me sentindo muito pressionada. Muito? Eu ofereci pra Fran, um dia não deu palestra, ele disse, ó, quem sabe eu vou lá e faço reiki no pessoal. Opa, tudo bem? O Jair vai vir, mano? Boa. A gente tá achando que são pessoas que estão fazendo. Podemos começar. É, né? Fazia isso no Bolívia. Rafael vai ir? Não. A Ju, eu mandei o link pra ela agora, ela perguntou se tava no e-mail, mas aí eu mandei. Ela pra entrou, ela. ela Entrou. Não, mas aí a mulher colocou. Rafael, não sei. Ela tem Rafael. Ó, o seu Leonardo já tá aí também, já pode ir entrando que tá precisando de saúde mental. Vem, senta aí. Vamos assim, saúde mental. Bom? Só os loucos, gente. É. Sou Quem quase- não, né? Não. Os meninos ali estão todos fazendo uma coisa. Deixa ele Acho que já não tem ser. ninguém aí, né? Não. Tá só o Jair, Tudo né? por O aí. Jair e o Manuel. O Jair tá vindo aí. Já tá vindo aí. Acho que podemos começar, né? Vamos lá no site do Bambu que tá aí, vocês ouviram? O Bambu tá atendendo o Maurício e o Bruno. Acabou de sair? Já saiu faz horas, né? Não, faz horas que eu passei ali e dei Mas café pra Faz eles. horas, Faz horas, meia hora. Ah, é o Rafael que tá no nível com Sangarita. Ah, bom. Vou explicar. É o Rafael. Então tá, é isso. Ele deixou todo mundo brigado pra ver como tá o clima das pessoas. Claro, né? Ô, Estão querendo se pegar, se matar. Só se observando. Sextou. Vira o note um pouquinho. É. Em vez de virar a câmera. Aí. Fechou. Vamos lá? Quando você quiser. Bom dia a todos. Bom dia. Quero dizer que estou muito feliz em retornar aqui. Eu acho que a gente estava vendo assim, acho que foi maio. Eu acho que maio, João, esteve aqui pra falar de álcool e drogas. Uns 4 meses atrás, é. Então, o tempo passa muito rápido, né?
O tempo passa voando, 4 meses já. Então eu fico muito feliz, assim, novamente, agradecer pelo convite. E é sempre legal vir numa CIPAT, né? Porque eu não sei se eu falei da outra vez, mas eu trabalhei a minha voz tá meio rouca, sabe por quê? Sabe? Você tem ideia por que a minha voz tá meio rouca? Eu tô muito ontem no time não. Não, quarta. Quarta. Aqui. Quarta aqui. Sei que era ontem. Então, não sei se eu falei para vocês da outra vez, mas eu tenho um carinho muito especial assim, para a área de segurança do trabalho, porque eu trabalhei de técnico em segurança do trabalho por 20 anos. Né? E faz 12 que eu estava falando para Larissa e para o John, que a gente sai da segurança do trabalho, mas a segurança do trabalho não sai da gente. Né? Então, faz aí 12 anos que eu estou fora da área, diretamente da área de segurança do trabalho. Mas a gente está sempre envolvido, assim, enfim, dando treinamento, então isso é bem bacana, assim, então eu tenho um carinho muito especial mesmo, assim, por essa semana que é tão importante, assim, que nós entendemos, né, nós prevencionistas, entendemos como tão importante. E eu peguei a época que se falava né, na CIPAT, era o que é acidente de trabalho, fotinho de segurança de acidente, né, e hoje não, hoje a CIPAT ela tá um evento legal, assim, né, porque se fala de tudo. E tudo tem a ver com segurança do trabalho, se a gente for parar para pensar, né? Eu sei que vocês tiveram aí uma palestra sobre água, né? Ingestão de fibras de água. Fibras e águas. Então, assim, o que fibras e águas tem a ver com segurança do trabalho? Né? Tem tudo a ver, né? Quando a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, a gente também está cuidando de segurança do trabalho, né? Então, isso é bem bacana, assim. Então, graças a Deus, que bom que você abriu esse leque, assim, para a gente poder até falar um pouquinho sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, que é saúde mental. Né? E eu vi o pessoal, assim, a gente sempre brinca, assim, sempre ouve o pessoal falando, todo mundo precisa. Brincando, se diz a verdade, a minha avó já dizia isso. Né? Então, é verdade, a gente precisa mesmo, né? Todos nós precisamos, assim. Depois eu vou passar aqui uns dados, mas assim, não sei se vocês pararam para pensar como que nós estamos, né, seres humanos, estamos pós-pandemia. Vocês acham que piorou ou melhorou a saúde mental? O que vocês acham? Só ladeira. Só ladeira também não. Nossa senhora, daí é um caos, né? Mas sim, deu uma piorada. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem qual é a população do Brasil? 200 milhões. Isso, em torno de quase 200 milhões de pessoas. E quanto por cento vocês imaginam de 200 milhões de pessoas que têm ansiedade, por exemplo? 25. Um pouquinho menos. 10%, em torno quase de 10% da população, quase 20 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas sofrem de ansiedade hoje. Assim. Diagnosticado, né? Porque tem muita gente que tem ansiedade, que a gente vê que tem, mas verdade, diz que não. Verdade. Então, assim, é um tema importante, é um tema atual, né? É um tema que, né, a gente tem que tratar isso, assim, para não levar a um setor mais patológico, vai virar uma doença mesmo, né? Porque fatores ansiosos todo mundo nós temos, né? A ansiedade, se a gente for para pensar, até é bom, assim, né? Nos impulsiona, né? Quem é que já antes tinha uma viagem marcada para outro dia e na noite anterior nem dorme direito, né? Isso é normal. Quem que tem uma entrevista de emprego e aí no dia anterior, né, nem fica, né, ansioso, enfim. Muito normal, né? Muito normal isso, assim, porque isso são, né, até uma defesa para nós e nos impulsiona. Essa é a ansiedade positiva, assim, né? Que vai nos levar, né? Se a gente quebra, né, a gente vai lá e consegue. Agora, o que fica patológico é quando a gente começa a perder né, o domínio, a fugir. Eu tenho uma entrevista amanhã numa empresa top, importante, que eu sempre sonhei de trabalhar. Aí eu fico tão ansioso que eu acordo no outro dia da manhã e falo, não vou ir. Tu percebe? É o nosso cérebro nos sabotando. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida, e aguardem essa frase, a nossa mente só reconhece o que ela já conheceu. É muito certo isso. A nossa mente só reconhece o que ela já conheceu. Então,
se eu passei por algum trauma na minha vida lá quando eu era pequenininho, que eu nem me lembro mais, às vezes está lá fechadinho no meu subconsciente, lá na pastinha fechadinha, só que quando o meu cérebro, a minha mente reconhece alguma coisa parecida com aquele trauma que eu nem me lembro, nem sei como é que foi, ele vai fazer, né, vai tentar me proteger, e essa proteção vai me fazer uma autossabotagem. Então, o que eu vou fazer? Eu fico tão ansioso que eu não vou e eu fujo. Ou sei lá, alguém, quando era pequeno, lá no jardim, lá na escola, foi apresentar um trabalhinho lá e os coleguinhas riram. Aí aquilo ali ficou um trauma. Aí quando adulto, ele participa está participando de um processo seletivo, onde a função que ele tem que exercer, tem que dar palestra, tem que falar com o pessoal. O que vai acontecer? O cérebro vai entender, a mente vai entender que, né, em algum momento da vida dele, ele sofreu por aquilo ali e não quer que repita. Então a nossa mente nos sabota. Ele vai fugir, não quero. Não consigo fazer isso. Em vez de acelerar, vai te travar. Claro, né? Então são os sabotadores. Né? Mas isso aí, só estou dando uma adiantada assim, né, pra gente falar um pouquinho assim, só para vocês verem como é complexo falar de saúde emocional, enfim. E um tema muito, muito importante mesmo, assim, né? Um tema que está em alta e que todo mundo precisa. Eu não sei se todos, não lembro se todos estavam, né, da outra vez que eu vim aqui, a gente falou sobre drogas. Hoje é um assunto bem, né, totalmente diferente, embora que o assunto de prevenção a drogas também seja, né, questão de saúde mental também. Mas enfim, então, para quem não me conhece, então, me chamo Adriano, sou formado em psicologia, tenho pós-graduação em docência, formação em coaching e também trabalho com hipnoterapia clínica, né? E aí quando eu falo em hipnoterapia, as pessoas criam um monte de coisas na cabeça, né? E eu digo, isso se tu criou isso, já é o processo hipnótico já. Mas é muito simples a hipnoterapia clínica, assim. E muito efetivo, assim. Eu tenho vários pacientes que eu atendo, que eu trabalho com técnicas hipnóticas, clínica, né? Hipnose clínica. Para ansiedade é muito, muito positivo, muito positivo. Para fobia, porque a fobia ela é uma ansiedade, né? Então é muito positivo também. Para gagueira é muito positivo. Então tem algumas áreas, assim, algumas situações que são mais eficazes, assim, na hipnoterapia, desde que a pessoa queira, né? Eu não tenho, eu até queria, mas eu não tenho o poder aqui. Vocês todos estão hipnotizados agora, vão fazer o que eu quiser, né? Não tem isso, não existe isso, né? Não é mágica, não é pozinho de piripim-pim, tiro do bolso agora aqui, todo mundo vai dormir, né? Não é assim que funciona. É ciência, né? E a pessoa tem que querer. Mas enfim, então, é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar, e eu trabalho essa ferramenta dentro da psicoterapia, né? Então, só a ferramenta em si, ela não tem muita eficácia, talvez, né? Para alguns talvez dê, para outros não, mas a ferramenta dentro de um processo terapêutico, né, ela é muito, muito eficaz e muito importante. Por isso que não existe... por exemplo, eu vou passar uma regra de como é que se diz? Uma receita de bolo, né, dizendo assim, todos vão fazer isso e vai dar certo. Não, né? Por isso que os tratamentos eles são todos individuais, né? Cada pessoa, cada pessoa vai trazer ali, né, uma avaliação que a gente faz, e em cima dessa avaliação que se faz todo um planejamento terapêutico, um plano terapêutico, né, nesse processo para a gente trabalhar com essa ferramenta que, sim, é muito boa, muito eficaz, desde que trabalhada com ética, com profissionais, enfim, mas é muito boa. Também sou apaixonado por palestras, né, gosto de estar aqui falando, gosto de estar em empresas, né, acho legal isso, assim, essa troca de experiência, e cada vez que a gente vem num grupo de pessoas, assim, a gente, né, eu me sinto muito privilegiado, porque, né, a gente acaba se conhecendo e eu fazendo parte um pouquinho da vida de vocês, e vocês da minha, então isso é muito legal. Também sou professor, né, sou professor aqui no Dom Bosco, em Porto Alegre, e eu dou aula para o meio ambiente e para a logística, né? São dois cursos totalmente diferentes um do outro, mas as disciplinas que eu dou são as mesmas, né? Que é segurança do trabalho, que nem falei para vocês. Eu saio da segurança, mas a segurança não sai de mim,
mas também dou gestão de pessoas e empreendedorismo. Então são algumas disciplinas assim que eu dou aula. Eu tenho um consultório que é na minha residência mesmo, então o consultório eu tive que abrir assim porque na pandemia eu atendia numa clínica e a clínica fechou, bem próximo à minha casa. E aí meus pacientes começaram, ei, Adriano, bem naquele momento, né, difícil, ela fechou lá naquele momento de pandemia, enfim. E aí eu montei uma sala na minha casa e desde então não voltei mais para a clínica, né? Porque daí a sala é minha, eu faço o que eu quero, né? E é bom até negociar com valor e coisa, enfim. Então eu também, né, entendo bastante. A minha vida é bem agitada, assim, né? Eu vi o pessoal falando do feriadão, né? Eu infelizmente, né, sábado eu trabalho o dia todo, né? E eu atendo à noite também, porque eu dou aula. A minha agenda é um caos. Se vocês perguntarem, eu não sei quem é que... eu sei que eu tenho paciente amanhã, por exemplo, né? 5, eu acho. Mas eu não me lembro dos horários, porque aí tem uma pessoa que cuida da agenda e fala, ó, amanhã tem isso, hoje tem isso. Então a gente vai, porque é uma loucura mesmo a vida da gente e é fácil a gente se estressar, né? Como é que é o seu nome? Leia. Hein, Leia? É fácil a gente se estressar, né? Nossa, a gente começa a correr, né? Então é fácil a gente bem fácil. Bem fácil. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, A Parte Que Falta em Mim. Procurem no YouTube depois, A Parte Que Falta em Mim. É uma moça que ela lê um livro. É muito legal. Assim, ó, aquele livro é um livro, um conto infantil que, nossa, dá uma facada no nosso peito assim, quando a gente olha aquilo ali, né? Porque é um círculo faltando um pedaço, assim, um triângulo. E aí ela começa a contar o livro assim, né? A falta que parte em mim, estou procurando, a falta que parte em mim, a parte... E aí vai indo, vai procurando, e aí ele, nessa procura louca por uma parte que falta nele, né, nesse círculo, ele passa pelas flores, passa pela borboleta, mas daí ele vai conversando e coisa e tal, e vai, né, andando o mundo, e aí ele encontra a parte que falta nele. Só que quando ele encontra a parte que falta nele, que preenche aquele círculo, ele começa a girar muito rápido. E aí ele não tem tempo para ver as flores, para falar com a borboleta, para falar com a minhoca. Né? E é louco isso, assim, né? E é verdade, né? A gente corre às vezes. Nem sabe para que a gente corre. Mas isso também contribui para que a nossa saúde mental saia do nosso equilíbrio. Eu gosto, né, tirando assim a parte, né, de trabalho, eu gosto, se vocês me encontrarem assim, né, em outro lugar, ou me convidar, pode me convidar para tomar um chopp, comer uma batata frita, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de falar sobre a vida, né, gosto assim, talvez eu tenho vontade de fazer filosofia, né, eu sou formado em psicologia, eu tenho vontade de fazer filosofia, porque vocês já conversaram com um filósofo ou não? Né, a gente fica parece meio assim, em outro mundo, né, porque eles fazem o sentido da vida, né, esse negócio todo. E eu gosto de conversar sobre isso, assim, né. Gosto de falar também sobre filhos, assim, a gente conversa bastante, assim, inclusive, né, eu tenho umas palestras, assim, sobre filho, que é importante, né, é importante a gente falar sobre filhos. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma fez 22 anos agora, e tenho uma de 9, então a Olivia e a Carolina, e a Carol tá o ano que vem, se Deus se ano quiser, né, aliviar o meu bolso um pouquinho, ela está se formando, né, em Direito. Vai se formar muito jovem, com 22 anos, imagina, 23 ela vai estar. Vai se formar jovem. Mas, né, que bom. Então, uma tá encaminhada, a outra, né, a gente vai ter que dar uma ainda, porque só tem 9 anos. Gosto de falar de futebol, né, adoro, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver que, sim, eu vou lá, nos jogos, sempre, né, sempre que possível eu vou. E também gosto de falar sobre religião, né, gosto, acho que a gente, né, sim, temos até quem não tem religião, mas acho que tem que falar sobre isso, que é importante, né, e cientificamente comprovado que é importante. Então isso é um pouquinho assim, né, para vocês me conhecerem um pouquinho de mim. Gosto sempre de, né, quem esteve na outra vez, em todas as palestras, todos os grupos que eu converso, eu gosto de a gente fazer um contrato, né, de a gente, entre nós aqui do grupo, né, a gente fazer um contrato, o que pode e o que não pode. Né? O que pode a gente sorrir, pode se espreguiçar, pode também se emocionar se quiser, não tem problema nenhum. O que não pode é vocês dormirem
Não pode dormir, hein? Por mais tentador que seja, né? Não podem dormir. Não pode me xingar se eu falar alguma bobagem aqui. Sim, eu posso falar bobagem, né? Não tem problema nenhum. Agora vocês não podem me xingar. Vocês podem até ficar com uma carinha meio feia, mas não me xinguem, por favor. Tá? E, dentro do possível, é claro, não ficar no celular. Né? Então, é um contrato aqui que eu estou fazendo com vocês. A gente pode assinar esse contrato ou não? Podemos? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. E eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem sobre saúde mental. Quando se fala em saúde mental, o que vocês compreendem? O que passa na cabeça de vocês? O que passa na cabeça de vocês quando se fala em saúde mental? Vamos, gente! Sem medo de ser feliz? Tá bem consigo mesmo. Boa! Como é que é o seu nome? Jair. Boa, Jair. Muito boa a resposta. Tá bem consigo mesmo, tá? Eu acho que ela está bem com relação às emoções. Todos os tipos de emoções. Boa. 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 O que mais? Estar bem consigo mesmo, estar bem com as emoções, que O que mais? O que mais que é saúde mental? Será que é a gente encontrar o equilíbrio? Será que é? Também, né? É fácil ou difícil, atualmente, estar saudável mentalmente? Nossa, muito difícil. É difícil. Por que será que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que as pessoas estão cada vez mais estressadas? Porque tudo te estressa. Tudo estresse é ótimo. Quem é que já leu um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se? Não? Esse livro ele está sendo muito vendido, assim, gestores estão lendo esse livro. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Uma capinha laranja. Isso, uma capinha laranjinha. Né? Será que a gente está ligando pouco isso? Por isso que a gente se estressa tanto? A gente se importa muito com a opinião dos outros. Boa! E por que será que a gente se Fica importa com a opinião difícil dos ligar outros, o né? foda-se quando a gente se importa muito com a opinião dos outros. Porque a vida tá cagando pro teu planejamento. E por que tu não caga pra vida que tá cagando pro teu planejamento? Não sei, pro cara te controlar, né? Pois é, né, cara? Então assim, vocês percebem que tudo isso é um acúmulo de coisas que, se a gente for pensar assim, racionalmente, que é o maior prejudicado nesse processo todo? Somos nós, né? A gente se estressa às vezes. O que a outra pessoa tem a ver com a minha vida? Né? E eu me preocupo bastante com isso, né? Me preocupo muito assim, com isso. Então, é claro que são situações que a gente está dizendo assim, não é fácil. Porque cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem o seu contexto, né? Cada um tem, né, o seu jeito de pensar, de agir. E todas as estratégias que a gente utiliza hoje na nossa vida, em algum momento a gente aprendeu ela, né? Lembrem que a nossa mente só reconhece o que ela já conheceu, né? Então, com certeza, né? Todas as respostas que a gente dá hoje é em cima de como foi nos passado isso, né? O nosso modelo que a gente, né? Nossa parte psicológica, né? O nosso desenvolvimento, a nossa criação. Né? Então tudo nos influenciou para o que nós somos hoje. Né? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando a gente identifica algo que a gente pode mudar, a gente muda. Né? Quando a gente identificar alguma coisa que a gente pode mudar, a gente vai mudar. Mas para mudar, o que precisa para mudar? O que precisa para a gente mudar? Querer. O que mais? É fácil mudar? Não é fácil mudar. Esforço. Sair da zona de conforto. Né? A gente precisa sair da zona de conforto. Ah, Adriano, mas é tão bom estar na zona de conforto.
né? Talvez o meu objetivo seja estar numa zona de conforto, mas sim, né? Mas enquanto isso, se tu quer mudar, tu vai ter que sair da tua zona de conforto. E isso requer um desgaste físico, um desgaste mental, né? Então, mas se tu quiser, tu vai sair. Qual é o melhor dia para mudança? Hoje, agora. É hoje, né? Hoje é o melhor dia para mudança, até porque o amanhã nem sei se existe, né? Não existe mais ainda. E o passado já passou. Então só existe o agora, só existe o hoje. Essa que é a grande realidade. Então, pessoal, saúde mental é assim, né? Que nem falou o nosso amigo aqui, a nossa amiga lá. É um bem-estar emocional, psicológico e social. Ou seja, o cara tem que estar bem nas emoções, estar bem no nosso psicológico e também no nosso meio. Né? Puxa vida. É muita coisa. Que é muita coisa, né? É muita coisa, né? Em que nós somos capazes aí de lidar com, né, com os desafios que a vida nos traz. E a vida nos traz muitos desafios, né? Quem já passou assim, ó, tipo, construiu um caminho, tá? Tô aqui, a minha vida tá aqui nesse caminho, tá construída, tá certinho, e quando vê, não sei porquê, de uma hora para outra, tô lá no outro caminho. Quem já passou por isso? Né? Vários de nós já passamos por isso, né? E como lidar com isso? Como lidar com essas situações, né, que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida? Às vezes as coisas mudam, a gente nem, né, os revés da vida, né, as coisas acontecem, vão acontecendo e a gente nem percebe, né? Coisas que eram prioritárias numa semana, na outra, o que aconteceu já não é mais, né? Então, são questões importantes, assim, até para a gente pensar o que realmente nos preocupa, né, hoje em dia. Será que realmente é prioritário? É prioritário? Eu tinha uma paciente que nós estávamos trabalhando porque assim, ó, era uma menina bonita, estava se formando em odonto, tinha uma vida estruturada, 7 anos de relacionamento, só que ela sentia um vazio. Eu não sei, me falta algo. E a gente trabalhando isso na terapia. Viemos trabalhando. A prioridade dela era descobrir o que faltava nela. O que está me faltando? Porque eu não estou feliz, porque eu não consigo. Olha só que loucura. Na outra semana ela mandou uma mensagem. Adriano, eu preciso de atendimento urgente. O que aconteceu? Eu tive crise de ansiedade, tá? Daí ok, né? Eu já tinha histórico dela. Aí ela chegou pra consulta, terminou o relacionamento com um namorado de 7 anos. Era isso que faltava. Pode ser, né? Mas assim, mas percebe que a prioridade dela já não era mais encontrar um sentido ali, um vazio. Agora a prioridade dela era, agora eu não sei se eu continuo ou não continuo com a minha relação. Entendeu? Enfim, né? Mas vocês percebem que mudou, sim, mudou o foco. Né? A preocupação maior dela, que causava crise de ansiedade dela, já nem era mais agora a prioridade. A prioridade agora era a relação. Vocês percebem que às vezes a gente cria coisas na nossa mente, na nossa cabeça, que acabam, né, botando muitos obstáculos aí, e a gente acaba sofrendo com isso. Né? Bom, então é um estado de equilíbrio, olha só a palavrinha equilíbrio. Equilíbrio das diferentes dimensões do indivíduo, como pensamento, emoções, comportamento e relacionamento. É a gente equilibrar a grande parte da nossa vida, né, ou a maioria das áreas da nossa vida. É a gente ter esse equilíbrio, assim. Se a gente conseguir isso, a gente talvez, né, sejamos mais felizes. Se vocês descobrirem como conseguir isso, me avisem. Me avisem. Né? Mas enfim, né? Então a gente, saúde mental é a gente estar em equilíbrio com a nossa vida. E esse equilíbrio ele está relacionado diretamente ao estresse. Diretamente ao estresse. Quem que nunca passou por situações estressantes na vida, levanta a mão. Que atire a primeira pedra, quem nunca passou por situações estressantes. Todos nós, né?
A todo momento. A todo momento. Uma situação estressante. Eu vim aqui conversar com vocês. Para mim é estressante. Por que estressante? Estressante porque me causa... quem que eu vou encontrar lá? Aquela frio na barriga, aquelas borboletas. Pô, eu tenho quase 20 anos de experiência de palestra e ainda dá frio na barriga. Dá frio na barriga. Né? Eu falando para 10 pessoas, falando para 300 pessoas. Isso é o estresse. Né? Isso me causa estresse. E todos nós. É quando sai, quando quebra a gente tira a gente da zona de conforto. Porque eu estava ali, confortável, na minha casa, fazendo o meu trabalhozinho ali, dando as aulinhas básicas, quando eu recebo uma mensagem da Larissa. Tirou da minha zona de conforto, né? E agora eu vou ter que ir lá, né? E assim, né? Então assim, a todo momento. Então por isso que a nossa saúde mental, ela está diretamente ligada ao estresse. Porque quando nos tira do equilíbrio, respiramos fundo e aí voltamos para o equilíbrio novamente. Né? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Porque a todo momento estamos tirando do nosso estresse. Estão tirando o nosso equilíbrio, na verdade. Né? A todo momento. A todo momento. Né? No trânsito, alguém, né, fecha a gente ali no trânsito, nos tira do nosso equilíbrio. E daí eu tenho a escolha, né, de eu ficar desequilibrado, voltar o carro de novo lá pro cara que me fechou, abrir o vidro e chamar ele de tudo quanto é coisa. Se eu tiver uma arma, pegar uma arma e atirar no cara, né? Por quê? Porque me tirou do meu equilíbrio. Agora, ou eu tenho outra opção. Tentar voltar. Respirar fundo, deixa ele embora e, né, voltamos para o equilíbrio. Então isso acontece todo momento. Todo momento. E é incrível como, às vezes, uma coisinha que acontece no teu dia parece que estraga todo o teu dia. Isso nós vamos ver, isso é o pensamento. Isso nós vamos ver. ver. Por que acontece isso? Boa pergunta, Larissa, mas por que acontece isso? Por que parece que o meu dia é todo ruim? A gente vai ver isso aí logo. Mas enfim, né, então o estresse está relacionado com a nossa saúde mental diretamente. Né? E depois nós vamos ver assim, que o estresse causa ansiedade, causa depressão. Pode causar Ótimo ansiedade, aquela depressão. pergunta. Então o que é o estresse? O estresse é uma reação do nosso organismo que tem aí componentes psicológicos, componentes físicos e também componentes hormonais. Porque quando tem o estresse, o nosso corpo produz substâncias, né? Dopamina, serotonina, adrenalina, que são substâncias que vão nos motivar, vão nos dar essa sensação de prazer, de alegria, de felicidade. Então sim, o estresse ele produz essas substâncias no nosso corpo, produz substância no nosso organismo. Que ocorre quando surge uma adaptação a um evento, uma situação importante frente à mudança. Ou seja, né, qualquer situação a todo momento está acontecendo aí o estresse. O que vocês acham que causa estresse na nossa vida hoje? Vamos lá, gente, sem medo de ser feliz. Viajar pouco. Viajar pouco, legal, descansar, tipo assim, né? Não descansar. Não, só viajar. Só viajar? Só cansar, coisa conhecer boa. praia, conhecer o mundo. Coisa boa, né? É que é bom o cansaço da viagem, Viagem né? é maravilhoso. Coisa boa, né? O que mais? O que mais causa estresse na gente? Trabalho. Trabalho, sim. Trabalho Provas da faculdade. causa estresse. Atividade escolar, sim, pode sim. O trânsito. Trânsito. O que mais causa estresse? Antipático. Sim. Pra nós, causa sair da zona de conforto. Auditorias? Muito. Relacionamento. Relacionamento. Sim. Pode sim. O que mais? Filhos. Filhos, aham. Sim. Sim. E o Quem supermercado? tem filho Financeiro. financeiro? Falaram ir no supermercado aqui. Ir no supermercado, é. Pode ser que é Hoje em dia, sim. Na verdade. Se pagar a conta, olha só quantas coisas causam estresse na gente, né? Quem tem filho aborrecente aí? Tem alguém que tem filho aborrecente? A minha tá na pré-adolescência. 11? Eu não sei tem que idade vai a adolescência hoje. Mudou, né? Até os 40. A adolescência começa com 6 anos e vai. Temos aí a síndrome, atualmente, assim, a síndrome de Peter Pan, né? Sabe que já ouviram falar em síndrome de Peter Pan? Camarada com 40 anos que não quer assumir responsabilidade nenhuma, não mora com os pais, né? Não quer, então
Sim, tem. Mas a adolescência, assim, cientificamente falando, ali, puberdade, né, dos 9 até os 11, 12 anos, depois ali, adolescência até 18. Ah, então eu não tenho mais. Eu tenho 20. Mas também, né, eu digo assim, a psicologia não é nada objetivo, né? É totalmente subjetivo. Não tem como dizer assim, é tanto, né? Não é 2 e 2, 4. Na psicologia 2 e 2 é 5 ou 3, né? Então a gente tem que compreender. Mas sim, assim, uma média, falando mais ou menos isso. Né? Então, sim, filhos causam, né? Podem nos causar estresse. O que mais causa estresse? Falando bastante coisa, né? Olha só o que a gente bota no nosso potinho. Acúmulo de tarefas causa estresse? Causa, né? Trânsito, alguém falou trânsito aí, né? Perdas financeiras, perda de pessoas, perdas emocionais. E perdas de uma forma geral, a gente não é perda de morte só, mas perda de perda, né? A gente coloca o luto, às vezes, só em morte, né? A gente passa pelos sintomas do luto e pelas etapas do luto, quando a gente perde coisas significativas na nossa vida. Às vezes até um emprego, Um né? emprego, um termo de relacionamento, né? Não é só a morte, né? Então, sim, as perdas causam estresse. Problema no relacionamento, alguém falou aí. Sim, né? Às vezes os relacionamentos trazem mais estresse ainda do que se a gente estivesse sozinho. Não, mas voltamos uma curva. E aí, olha só. Não, e aí Mais um. E aí é interessante, né? Estresse total. O cara. E o cara procura. Como é que é teu nome? Fábio. Hein, Fábio? E o cara procura estresse, né? Porque assim, ó, se um relacionamento entre duas pessoas é estressante, os caras querem ter mais que uma pessoa. Poxa, Curva não largou fora. não querem se estressar, imagina, né? Se em dois já é estresse, querem botar mais 3, 4 pessoas envolvidas ali, né? Não dá, né? Não dá. Aí dá claro que vai dar estresse, né? Divórcio também causa estresse, enfim, porque, né, todos quando iniciam um relacionamento criam expectativas. Os cobradores. Maior a expectativa, maior a decepção. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Né? Então, sim, a gente, quando inicia o relacionamento, a gente cria projetos, planos, né, pensa coisas grandiosas. E aí, quando rompe isso, claro que a gente vai, né, sentir, claro que vai ser estressante. Dívidas, né? Barulho das outras pessoas. Na sogra. Barulho da falaram na sogra aqui. Mastigando aqui do teu lado. Noite mal dormida. Alguém já passou por noite mal dormida? Tem que acordar no outro dia? Todos eles. Dia mal dormido. É estressante. A gente dorme e vai ser assim. E frustrações, a gente ficar frustrado, né? O que é frustração para vocês? O que é ficar frustrado? É criar expectativa e aquilo não acontecer. Não acontecer, né? Ou acontecer de uma maneira diferente. Então eu fico frustrado. Ou quando eu ouço um não, né? É que a gente não gosta de perder o controle que a gente acha que tem sobre a nossa vida, né? A gente não gosta de fugir do planejamento. Sim. Alguns, né? Outros levam a vida que nem a música do Zeca Pagodinho. Deixa a né? vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem uma regra, não tem certo, errado, não tem bom ou ruim. Tem a maneira com que a gente enxerga as coisas, né? Então a maneira com que a gente enxerga, se eu quero levar a vida assim. Mas mesmo quem leva a vida assim, deixa a vida me levar, tem um planejamento. O planejamento da pessoa é deixar a vida talvez, não se preocupar. talvez sofra menos, né? Eu não sou assim, né? Eu não consigo ser assim. Porque eu acredito que se eu não sei para onde eu vou, qualquer vento vai me levar para qualquer lugar. Né? Então eu preciso saber para onde eu vou. Mas tem gente que, né, deixa a vida levar, não tem problema nenhum, não tem nada, né? Não existe certo ou errado nesse processo. Existe querer e ser feliz, né?
Então, tudo isso e mais um monte de coisa, né, que nem cabe no nosso potinho ali, que pode nos causar estresse, né? Então, o que é o estresse? Aconteceu a situação estressante, qualquer situação. Aconteceu o rompimento do meu equilíbrio emocional, eu saí, né, eu desequilibrei emocionalmente. Se eu me adapto a esse processo logo e rápido, a gente diz que o estresse ele é positivo. Aconteceu ali, o cara me fechou no trânsito. Respirei fundo, né, me rompeu ali, me deu vontade de xingar, de fazer um monte de coisa, mas eu respirei fundo, voltei para o meu equilíbrio emocional, me adaptei à situação. Passou, o cara foi embora, tranquilo, né? Estresse ideal ali, até para mim me ligar mais no trânsito, né? Agora, se eu romper o equilíbrio e eu não consegui me estabilizar novamente, eu fiquei ali louco, né? Daí parei o carro, fui atrás do cara, né? Aí começa a aparecer os sintomas. É assim que funciona o estresse. Quando as situações saem do meu equilíbrio, quanto tempo que eu demoro para mim retomar o meu equilíbrio emocional? Quanto tempo eu demoro? Né? Essa é a grande diferença do estresse positivo para o estresse negativo. Eu te dei um estresse positivo. Né? Sim, a todo momento você tem estresse positivo, né? A todo momento a gente tem também. Então a gente tem que... eu posso passar para vocês depois, não tem problema. Então, Isso aí é muito importante. Então, assim, situação estressante, o que diz esse slide aqui? Situação estressante, todos passamos. Tem como a gente mudar a situação? Não. Nós não temos domínio da situação, da maioria das situações, né? Então, a situação não tem como mudar. Aconteceu a situação, me tirou do meu equilíbrio, né? Todos nós somos... tem alguém que é robô aqui, não? Todos são humanos? Sim? Todos têm coração? Sim. Tem sentimento? Tem emoção? Tem. Então, né, nós somos seres humanos. Então é normal a gente sentir raiva, é normal a gente sentir medo, é normal a gente ficar frustrado, é normal a gente acordar mal-humorado. É super normal, nós somos seres humanos, nós não somos robô. Nós temos sentimentos, emoções que trabalham aqui dentro. Então, quando nos tiram, agora, o que é importante a gente saber é o que a gente vai fazer quando nos tiram do equilíbrio. Quando vem essas emoções ruins, o que a gente vai fazer? Bom, aí é o diferencial. Aí nos diferencia, né, das pessoas que cometem absurdo. Nossa, como é que o cara fez aquilo ali? O cara parou, desceu do carro, pegou um pau e foi lá e quebrou o carro do outro. Né? Então, essa que é a grande diferença. Tem uma série na Globo, que acho que é Filhas de Eva, que é com a... não lembro o nome dela, uma atriz bonita. Ela é psicóloga, ela e o marido dela são psicólogos. E aí eles brigam lá, eles têm um consultório um de frente pro outro, assim. Eles brigam, ele vai dormir no consultório, e ela vai lá no consultório, os dois psicólogos, ela vai lá no consultório dele e começa a bater na porta, sei que tu tá aí, abre! E aí ele não abre, ele fica ali bem quietinho e não abre. Aí ela, tu não vai abrir, chuta a porta dele e desce do prédio e com raiva olha o carro dele, um Jeep Renegade preto. Olha pro carro dele assim, pega e começa a chutar o carro dele, quebra o retrovisor, sobe no paralama do carro, e não sei o que. E claro, né, hoje o que acontece? Tu faz qualquer coisa na rua hoje, o que acontece? Filma. Tava filmando, então filmando ela ali. E ela subiu no capô do carro, batia e depois tal, quebrou todo o carro do cara. Aí ele vem descendo do edifício, daí ele para assim, olha pra ela. O carro dele tá do outro lado, não era o carro dele. Daí, claro, vai preso, daí vai nas redes ali, né? A psicoloca. Enfim, né? Então assim, ó, rompeu, tirou do equilíbrio, mas o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai fazer com esse sentimento, com essas emoções que vem, né? Quem é que já viu o filme Divertidamente? Quem não assistiu, assista, que é muito legal. Né? Daí pra não ficar tão chato assim, você tá lendo um desenho, né? Adulto lendo desenho, convide uma criança pra olhar com vocês. Né? Eu olhei com a minha criança. Não tem problema nenhum.
Mas é muito legal, né? Então ali tem várias explicações assim, desse processo todo. Que ali trabalha com, a gente chama de sentimentos primários, né? Que é o medo, o nojo, a raiva, a alegria, né? A felicidade também, sentimento primário. Bom, quais são os sintomas, então, do indivíduo que não conseguiu voltar ao equilíbrio? Quais são os sintomas? Né? O que o cara sente quando começa, ele saiu do equilíbrio e não conseguiu retornar ao seu equilíbrio? Né? Quais são os sintomas? Bom, a gente tem os sintomas físicos, né? Nosso corpo. Vocês já ouviram falar que o nosso corpo dá resposta para muitas coisas? Né? Então, tensão, o que a tensão tem a ver com a nossa irritação? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, tensão muscular, a gente fica com os músculos todos tensos, né? Tensionados. Vocês tiveram aqui a massagem, né? Ontem. Coisa boa, né? Massagem, então, para relaxar. O rapaz falou que eu tô falando de... Aumento ou diminuição do sono também pode ser um sintoma físico do estresse. O cara tem muito sono ou não consegue dormir quase. Dores de cabeça, por incrível que pareça, dores de cabeça podem sim ser do estresse. Pressão arterial alta, né, sobe a pressão. Dores no estômago ou até uma gastrite aparecer. Taquicardia, o coração disparar, tá todo momento, do nada, às vezes está ali, o coração dispara. Problemas de pele, né, herpes, dermatite, urticária. Por que pode aparecer problemas de pele? Sabe ou não? Porque o estresse ele baixa a nossa imunidade e aí quando baixa a imunidade a gente fica mais receptivo aí a alguns problemas de pele. Dificuldades sexuais também pode ser um sintoma físico aí, do estresse. Dores nas costas, retração da gengiva, né? A pessoa, às vezes do bruxismo, já ouviram falar do bruxismo? Né? Às vezes pode ser do estresse. E os sintomas psicológicos? Bom, sintomas psicológicos, baixa autoestima, a pessoa, né, não se sente, não se vê, não se enxerga bonita, não se enxerga competente, né, acha que está para trás dos outros, não, né, sempre se enxerga menor que os outros. Confusão mental, né? Tá pensando em um projeto, quando vê já iniciou outro, quando vê já está no outro projeto, quando vê já não sabe o que quer, quero isso, quero aquilo, mas não quero mais. Então assim fica aquela, né, confusão, porque é uma tentativa de fazer algo para aliviar isso, né, para aliviar esse estresse. Dificuldade de se concentrar, né, a pessoa tem prejuízo na memória, começa a ficar, né, com prejuízo, esqueci daquilo ali, tinha que fazer aquilo que era importante, eu esqueci. Irritabilidade acima do justificável, ficar irritada. Pô, mas como assim, né? Tu não te fiz nada, tu me... Né? Sim, a pessoa está irritada. TPM. Também, a TPM, eu sabia... Isso pode ser TPM. Sabia que a TPM é um tipo de depressão e está dentro do DSM. Vou mostrar para vocês. Todo mês eu vou pegar uma testada. É um transtorno depressivo. Sensação de desgaste ao acordar, pode dormir 10 horas. Quando acorda, parece que está cansado ainda, né? Quando o cansaço ele é físico, se tu dormir uma noite e sono bem dormida, no outro dia tu tá legal. Agora, se o desgaste for emocional, tu pode dormir 12 horas, quando tu acordar no outro dia, tu ainda vai se sentir cansado, apático, sem vontade. Então pode ser estresse. Apatia, né? Sem vontade de fazer as coisas. Queda na produtividade. E aí, pode gerar sim, né? O estresse, ele pode gerar uma ansiedade, pode gerar uma depressão e pode trazer uma instabilidade no nosso humor. Né? Então o estresse está relacionado muito com isso, muito com essas doenças, ansiedade, depressão, instabilidade no humor. Bom, a ansiedade, né, que talvez a gente vai focar um pouquinho mais aqui depois do nosso tempo até. A ansiedade, conforme a Organização Mundial da Saúde, mais ou menos 18,6 milhões de pessoas
são ansiosas no Brasil, ou seja, quase 10%, que era o que a gente estava falando antes ali, né? E 13,5% deprimidos. Na estatística janeiro de 2023. Quase 10% dos brasileiros são ansiosos, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Outros dados recentes apontam o Brasil ao lado da Irlanda como os países que não apenas apresentam altos níveis de ansiedade, como também a tendência de piorar a ansiedade e não de melhora. Né? Então, claro que está muito relacionada à pandemia, né, que a gente passou aí, e sim, né, trouxe... Muita gente ficou ansiosa, muita gente perdeu o emprego, muita gente fechou negócios, né? Vocês sabiam que um outro dado interessante que aconteceu na pandemia, aumentou 19% o número de separação, de divórcios na pandemia. Né? Por quê? Porque que A pessoa ficou claro, saturada, né? de casa. Exato. Né? Hoje a gente não fica 24 horas, né, com companheiros do lado da companheira, né? Sim. A gente não fica, então, e daí a pandemia ela gerou isso, né? Então teve todo aquele estresse, daí o pessoal tinha que trabalhar em casa, no mesmo ambiente que eu estava trabalhando aqui, tava os filhos ali bagunçando, correndo, a TV ligada, a mulher reclamando, vai lavar a louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Né? Então, claro que, né, aumentou 19%. E isso, claro, né, o divórcio a gente viu lá, que pode causar estresse, que pode causar ansiedade. Olha só, né, que complexo isso, né? Olha só quantas coisas que acabam, né, levando a isso. Só para a gente ter uma ideia aqui. Então a ansiedade ela pode ser definida aí como um sentimento desagradável de apreensão, de angústia, de tensão, medo, incerteza ou desconforto diante de alguma situação que pode constituir aí uma ameaça ou uma situação desconhecida ou estranha. No momento que a minha mente ela interpreta como uma situação desconhecida, né, que eu não domino, que eu não conheço, ou estranha, pode sim me causar uma ansiedade. Né? Isso é muito normal assim na nossa vida. Né? A ansiedade pode estar presente em diversos momentos da nossa vida, por exemplo, início de um emprego, problemas financeiros, enfim, podem tudo ser gatilho para entrar numa crise de ansiedade. Já viram alguém com crise de ansiedade? Já ouviram alguém que morreu por crise de ansiedade? Não. Ninguém morre por crise de ansiedade. Que interessante isso. Mas conversem com alguém que teve a crise de ansiedade, que eles vão dizer o que aconteceu. Parecia que eu ia morrer. Cara, eu não consigo respirar, parece que eu vou morrer. Eu não consigo. Olha só vocês percebem que coisa louca que é a nossa mente, né? É um negócio muito, muito louco, assim, né? Aquele sentimento de não consegue respirar, eu vou morrer, eu não consigo sair disso, né? Então, sim, né? Isso é uma crise de ansiedade. Entretanto, é preciso estar atento a algumas situações. Quando a ansiedade surge sem um motivo específico, aí sim a gente pode ter alguma coisa maior aí, que daí pode ser uma doença, né? Se a ansiedade aconteceu por algum motivo, mas né, tem a situação ali, então pode ser que não seja. Mas se aconteceu, não sei qual motivo, né, enfim, me deu uma crise aqui, eu tô aqui, comecei a me dar uma crise de ansiedade. Não teve motivo nenhum, bom, pode ser patológico daí, aí sim é doença. Tá? Adriano, só um minutinho que eu vou... Pessoal, nosso tempo nesse link que tá acabando, eu vou trocar por outro link, tá? Pro segundo link falta 2 minutos, tá? Daí vocês troquem quando cair. E é isso. Quanto tempo nós já estamos falando aqui? 1 hora. Meu Deus do céu. Bom, então a ansiedade, né, ela pode, assim, né, se for mais grave, acontecer várias vezes sem motivo, pode sim virar um quadro patológico. Aí daí sim é o transtorno de ansiedade. Como que funcionam os transtornos, né? Só para vocês compreenderem. Esse aqui é o nosso DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Basicamente tem todos os transtornos que a gente conhece, que são reconhecidos pela... né, tem um Código Internacional de Doenças, o CID, né? Então todos aqui... Imagina as doenças que a gente pensar tem aqui, né? Bipolaridade, né? Tensão de humor, dependência química, TDAH, né? Então todos estão aqui e tem critérios, né?
E inclusive, como eu tinha falado, né, deixa eu pegar meu óculos aqui, tá ficando velho ou é ruim, né? Olha só, o transtorno pré-menstrual, tá aqui, ó, aqui no DSM, né? Então ele tá dentro dos transtornos depressivos, né? Então tá aqui. Ah, porque é frescura, as mulheres... Não, tá aqui. É doença, é transtorno, né? E tem alguns critérios, assim, para realmente ser um transtorno, né? Então, tem alguns critérios. Então, só para vocês compreenderem, assim, não vou me pegar aqui, porque, né? Mas, enfim, só para vocês compreenderem, assim, tem critério. Ah, como é que eu sei que se eu sou bipolar? Bom, tem alguns critérios. Como é que eu sei que eu tenho depressão? Tem alguns critérios, porque senão cai no cunho popular. Ah, eu não tô... Hoje estou com depressão. Não é assim que funciona, né? Então eu preciso ter, né, alguns critérios. Acontecer durante um tempo, tem que ter ali de 12 critérios, eu tenho que fechar em 5, 4 às vezes, né, conforme o transtorno, para mim realmente diagnosticar que o cara tem depressão, ou se tem ansiedade, ou tem transtorno de humor, ou é bipolar, enfim, né? Então é só para vocês compreenderem, tá? Você sabia que existem tipos de ansiedade? Quer saber que existe tipo de ansiedade? Ansiedade não é